Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos receber uma mensagem oracular. Vamos lá, oráculo, por favor, qual a mensagem para os piscianos? A estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Peixes, essa é uma mensagem muito de acordo com a sua essência. O momento ele está muito propício para vocês escutarem mais a si, o que a sua alma de fato tem a dizer, o que está no seu escopo de alma hoje. Você sabe o que ela diz, o que ela se comunica, para onde ela te direciona. É hora de ouvir mais, é hora de sentir mais, é hora de expressar mais. A sua voz de alma ela está te guiando, ela está te recodificando. Alguns piscianos estão passando por uma recodificação. Uma reestruturação. Aqui fala de alguém se revelando mais. Então, alguém está saindo da polaridade sombra ou de trás da cortina, simbolicamente, tá? Peixes. Saindo de trás de uma situação, saindo de trás de uma imagem. Aqui alguém vai estar conseguindo mais se revelar, se mostrar. De fato, o que é? Porque quando diz siga a voz da sua alma, ela sempre se manifesta. Ela sempre está pronta, peixes, para se manifestar. Pelos seus desejos, pelos seus sonhos, pelos seus propósitos, ela sempre está pronta. Mas a condição humana, ela nos traz limitações. Por uma série de situações. Então, condicionamentos, sociedade, padrões, enfim, regras sobre regras. Então, isso acaba limitando com que essa alma não consiga se expressar. E aqui, eu sinto que vocês estarão realmente começando a compreender esse lado, começando a compreender que pode ser diferente, tá? E esse pode ser diferente fala de você dando mais as caras em alguma situação que você viva ou que você queira viver, tá? Isso fala sobre mais uma revelação interna, então você conseguindo manifestar o que de fato a sua alma quer. Alguns piscianos poderiam estar vivendo algum tipo de condicionamento, algum padrão. Então a vida sendo condicionada, sendo vivida dentro de um único padrão, assim, assim, assim. E aqui com a estrela ancestral fala sobre consciências, né? Aqui falamos, é como se fosse almas com grandes conhecimentos, né? Todos nós temos, a nossa alma tem grandes conhecimentos, porque vivenciamos muitas coisas. A questão é como manifestá-la, né? E aqui é através da sua alma. A sua alma é a sua verdade, é o que realmente é, o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é profundo, o que realmente faz sentido, o que conecta, o que une pontes, o que leva, enfim, e traz, tá? Então, vocês estarão aqui num segmento diferente. Então, sim, se sintam preparados, piscianos, para uma nova realidade, né? E ela é uma realidade profunda, porque aqui nós temos falando sobre ancestralidade e alma. Então, não é algo raso. É claro que na percepção humana, as coisas não são tão espirituais assim como está sendo essa parte da leitura. Não dá para você todo dia ser tão espiritual ou se comunicar de uma forma tão espiritualizada ou no sentido espiritualizado, no sentido elevado, tá? Não quer dizer que você vai ficar doutrinando pessoas religiosamente, não é sobre isso. Mas ser mais elevado não é todo momento que conseguimos, tá bom? Isso é uma coisa universal, tá? Então, entender esses pontos, isso faz parte do seu desenvolvimento, de seguir a voz da sua alma. É um desenvolvimento. É saber se aplicar todos os dias, se aprimorar todos os dias em algum ponto que você ainda não consegue mostrar, mas que é totalmente possível, tá? Mostrar o seu outro lado, mostrar de fato, tirar esses véus, romper essa máscara, né? E mostrar de fato o que você é, ou o que você deseja, ou o que você veio ser. Então aqui é como se Peixe estivesse se redescobrindo. Aí sim, nesse ponto,
Peixes, você pode aplicar essa questão mais, essa forma mais espiritualizada de ver as situações, quando você olha para você. Então, de você se reconhecer, de você entender, olhar os seus pontos que você possa considerar como frágeis, de uma forma mais elevada, entender que faz parte do seu processo e que tudo bem. Lembra que foi dito aqui recodificação. Então, se está recodificando porque tem pontos de ajustes que precisam acontecer, tá? Isso pode ser a nível DNA. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente fala sobre ancestralidade. Então, a nível DNA, se vocês estudarem ou buscarem informações na ciência, vocês vão ver que muitos comportamentos que temos também já está, sabe, codificado no nosso DNA, porque é um padrão tão repetitivo que isso incorpora dentro do seu sistema, incorpora nas suas células, incorpora ali na sua identidade genética. Então vai passando, né? Você vê isso, peixe, através de doenças. Então, doenças que são repetidas. O avô tinha doença X, o neto tem e assim por diante. Então, isso é ancestral. É hora de cortar esses vínculos ancestrais que são negativos. Padrões e condicionamentos negativos. É hora do quê? Recodificar esse DNA, recodificar essa essência, recodificar esses padrões. E isso só é possível quando você segue a voz da sua alma, porque a alma ela é individual. O teu corpo é o resultado ancestral. O teu corpo físico os seus padrões emocionais também são. O que seus pais sempre falaram lá na infância, senta, fica quieto, faça isso, faça aquilo, ou não faça, ou não sei o quê. Você absorve isso. A infância é um prato vazio, é um papel em branco que você desenha ali o que você quiser. Essa é a infância. Mas, dentro dessa infância também existe uma alma, que se ela não ser olhada de uma forma mais espiritualizada, ou seja, mais altruísta, ela vai ser só mais um padrão ali repetido. Mais um robô nessa linhagem, repetindo os mesmos movimentos, as mesmas ações, tá? Então, é um convite aqui para muitos de vocês, e sim, é possível, tá? Alguns entendem, outros não vão entender nada, e tudo bem, a vida tá seguindo, continua, cada um no seu tempo. Só que é um tempo que ele tá cobrando agilidade, movimento, porque a vida ela é contínua. E isso se reflete em tantas questões da sua vida. Quando não olhado, quando não trabalhado, quando não realizado, ele tem um reflexo. Então, qual preço você quer pagar por não conseguir olhar para você mesmo, para suas ações e não agir? Você pode olhar, passar a vida inteira olhando. Olha, eu sei, eu já percebi, mas e a ação? Até as suas células estão em pleno movimento o dia inteiro, não param. Por que você, como parte maior, aspas, dentro desse sistema não pode se movimentar diante de alguma questão? Entende o quanto profundo é? Então, assim, mais uma vez vou dizer, tem pessoas piscianos que não vão entender nada. E tá tudo bem. Porque essa mensagem, ela pode ser específica para um grupo de piscianos que estão exatamente nessa vibração e que nesse exato momento estão buscando essa resposta, esse alinhamento. Então, essa parte é para você. Siga a voz da sua alma ela tem muito a dizer. Ela tem muito a agir. Ela tem muito a construir, ela tem muito a mostrar. Revele-se. Vamos lá, piscianos, agora com o baralho cigano, com mensagens mais amplas, que os piscianos precisam saber. Então, aqui é um papo de alma. Peixes, revele-se, mostre-se. Vamos lá, siga a voz da sua alma. Peixes, o que eles precisam saber? O cigano, os livros e o caminho. Homens piscianos, vocês terão um direcionamento muito certo.
Sabe assim quando você tem a certeza? Agora eu, peixes, tenho a certeza da escolha que irei tomar, da decisão que irei manifestar, do caminho que irei caminhar. Aqui fala sobre caminhos abertos para algum conhecimento que você tenha, para algum contrato que precisa ser alinhado, alguma documentação que precisa ser liberada, caminhos abertos. O momento certo, hoje, de hoje em diante, de hoje para os próximos 22 dias, vem falando para vocês sobre momento de liberação. Você já tem aqui, peixes, você já tem o escopo do que você precisa liberar, do que você precisa abrir caminhos, do que você precisa, seja lá o que for, dar andamento, resolver, você já tem o escopo. Então, a hora de ação, o caminho tá aqui. Mas alguém pode, a carta da raposa, ter certa desconfiança. Aqui eu posso falar com piscianos que podem ter desconfiança daquilo que não consegue acessar. E assim, nem tudo vai estar acessível. Peixes, nem tudo vai estar às claras. Aqui a sua carta ela já está falando sobre isso. A estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Então assim, não é algo que é visível. A sua alma ela não está visível para as pessoas. A sua alma, o que a sua alma quer dizer, ela não está ali sendo publicada num jornal, num livro. Não, é uma questão de conexão, é uma questão de sensibilidade. Então tem questões aqui que você talvez queira que esteja à mostra, que não vão estar. Por quê? O caminho é a decisão, é onde alguém toma o caminho, toma a decisão, a escolha de seguir, de agir. Então, e já abre com a energia do cigano, que é a energia do masculino, a energia da ação. Então, não é se manter aqui posicionado num cenário, numa situação onde você tem que ter tudo ali milimetricamente esclarecido, nem tudo, a vida não é assim. A vida também é um processo também de decodificação, tem coisas que você tem que viver para saber, tá? E é isso que está sendo dito para vocês. A carta da raposa, ela vem com astúcia, então assim, é hora de realmente não é arriscar, não é sobre riscos. Aqui não tá pejorativo, tá? Mas é no sentido de se arriscar, de se permitir, ok? Você não é, de repente, é uma pisciana que tá aqui na mesa, não é um homem, tá? Aqui tem um homem que pode abrir algum caminho pra você, tá bom? Certo? Peixes, os peixes, o rato e os lírios. Peixes, aqui vem dizendo que vocês vão precisar fazer algum investimento, tá? Isso pode desgastar um pouco vocês, porque me parece que é alguma situação que já há um certo tempo está exigindo isso de você, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui pode desequilibrar vocês, tá? Mas é aí que tá. Aqui temos mais cartas positivas do que negativa. Então, assim, isso pode desequilibrar vocês. Então, vai ser uma escolha sua permitir com que isso te desequilibre, te tire do prumo, te tire do caminho, como não, tá? Aqui é como se fosse assim, olha, é uma situação dentro de tantas outras situações que sim, são positivas. Então, digamos assim, como se fosse uma questão negativa diante de tantas outras positivas. Então, aqui é uma questão de perspectiva, tá? Mas, pô, é dinheiro, não sei o que e tal. Mas, assim, você precisa estar no seu eixo, certo? Se você não está em equilíbrio, uma coisa negativa se torna um 10, tá? Então, é aquela coisa de saber fazer as suas escolhas. Lembra aqui a carta do caminho? Saiba fazer as suas escolhas a partir de agora, tá? Porque aqui é uma questão que pode exigir uma paciência da sua parte. Porque ele tem um tempo de resolução dessa situação, tá? Aqui também fala de alguém que pode entrar num ciclo de certa instabilidade com as suas emoções. Então, uma hora tá bem, super bem. Outra hora acontece uma coisinha, uma pequenina coisa e te desgaste, acabou tudo, sabe? Acabou o dia, né? E depois retoma de novo, alguém se reequilibra de novo, tá? Tome um pouco de atenção com esse tempo, esse delay de reconstrução. Então, algo pode desequilibrar, normal, peixes. Ninguém vive jogando confete o dia inteiro, tá? Tem dias e dias, ok? Mas a questão é,
qual o seu tempo de reconstrução? Qual o seu tempo de regeneração? Eu já venho falando sobre isso aqui na carta da estrela ancestral, a recodificação de padrões, de ações, entende? Então aqui posso ir um pouquinho mais a fundo. Alguns piscianos nesse contexto precisam de fortalecimento a nível energia, tá? E a nível espiritualidade. Então precisam de uma conduta, vão precisar ter uma rotina para sempre se manter em equilíbrio, até você começar a entender de novo esse movimento. Que sim, parte também de você. Você pode, contratei alguém. Tá bom, mas até quando você ficar contratando? Se você é capaz de fazer e realizar. Entende? É sobre crescimento e amadurecimento aqui. Os livros falam sobre amadurecimento e sabedoria. Conhecimento mais elevado. Tá? O anel. Tem um retorno muito positivo para vocês, tá? Isso que retorna para você, traz para você uma motivação muito grande, tá bom? E dessa motivação, dessa inspiração, desse poder criativo, dessa paixão, seja lá o que venha para você, mas ele traz movimentos, ação, força de ação. E isso auxilia vocês a mudarem ou alterarem algum cenário, tá? Que vocês precisam neste momento. É como se você precisasse dessa força para tomar uma ação, entende? Você precisa dessa oportunidade, você precisa dessa brecha, você precisa dessa porta que se abre, dessa oportunidade para manifestar. Alguém está esperando aqui uma porta, uma oportunidade, um movimento de alguém para também fazer um movimento, tá? Só que aqui, tá vendo? É o cavaleiro e a cegonha, são duas cartas de movimento. Então, assim, não espere. Se você tá esperando alguém se movimentar, não espere, se movimente, peixes. São duas cartas de movimentação. Então, cada um aqui, a carta 1, cada um fazendo a sua parte. A carta da estrela é reconhecer que cada um tem que fazer o seu próprio movimento, tá? E a oportunidade, ela acontece. Mas precisa ter ação de alguém, tá? Piscianas, vocês aqui, sabe aquela coisa assim, mostrar ao que veio? Então me parece que dentro de um cenário que vocês estão hoje, vocês estavam muito amigáveis, muito sociáveis, muito dispostas. Só que agora vai ser importante vocês colocarem o outro lado de vocês também, tá? Ou aqui até mesmo, podemos falar de alguém que estava muito pacífico dentro de uma situação. Agora eu vejo mais empenho, vejo mais realmente, sabe aquela força de avanço? Peixes, é isso que eu tô vendo aqui, tá? Piscianas, tá? Se você, vai ser necessário para vocês, tá? Essa força de avanço, vai ser necessário vocês defenderem ou protegerem alguma questão. Tome cuidado com os ciúmes, tá? Seja de você para com alguém ou de alguém para com você, ok? Aqui esses ânimos podem estar um pouco exaltados, tá? Já foi dito aqui alguém realmente tendo alguns altos e baixos, então tome um pouco de atenção com as suas emoções. Clarifica essa energia para mim. Cão, cigana e urso. É exatamente o que foi dito aqui. Aqui alguém estava muito pacato dentro de um cenário, tá? Dentro de uma situação. Aqui falamos sobre um afastamento, mas aqui haverá algum retorno, tá? E esse retorno, ele vem trazendo as espadas, pessoal. Então, é alguém se colocando, de fato, mais dentro de uma situação. Então, poderia estar mais pacato, mais ali, sociável, passando panos quentes, sempre nas situações. Aqui não, com essa energia do urso, fala de alguém mais empenhado, alguém colocando mais força, mais dedicação, mais empenho, tá? E nesse quesito de força, empenho, fala sobre realmente algo com mais verdade, algo mais, realmente mais real, tá? Algo mais real, uma troca mais real, uma dinâmica mais real, tá?
Então, você poderia sentir alguém mais distante. Olha a carta do As de Copas aqui no meio. Então, realmente tem uma abertura. Vocês vão notar alguma diferença, seja no seu comportamento ou no comportamento de alguém, tá? Peixes passaram por muita transformação. A carta da estrela com o sol, pessoal, fala de muito sucesso, mas ele tá fechado. Parece que ele tá guardado, parece que ele tá retido, parece que vocês... É aquela sensação de que sempre bate na trave, sabe? Parece que o gol não acontece. Por que isso? Aqui pode ir por um ponto, tá? Por uma perspectiva de leitura, peixes. Essa questão, ela pode estar acontecendo internamente, porque vocês podem querer esse sucesso todo, esse reconhecimento, uma grande conquista, evidentemente na matéria, no trabalho, no dinheiro, seja o que for, tá? Mas me parece que para que esse externo aconteça, essas movimentações no externo aconteça, algo precisa ser trabalhado internamente em vocês, tá? Esse é um ponto. Outra coisa. Aqui vem falando de vocês tendo um grande reconhecimento com algum tipo de instituição. Aqui também eu falo de alguém tendo realmente um sucesso, um crescimento, que há tanto tempo está sendo esperado, há tanto tempo pode estar sendo trabalhado, e que agora vocês encontram a sua forma de colocar. Não sei, aqui tá... O que estamos falando, Tarô? Alguém encontra a sua forma de manifestar um sucesso. Lembra que foi dito aqui com a carta da estrela ancestral, né? Siga a voz da sua alma. É como se você, peixe, tivesse a resposta em você, mas por alguma razão, por alguma dificuldade, por algum trauma, por algum, sei lá o que for, um bloqueio, você não consegue colocar isso pra fora. Mas por alguma razão, tá? Aqui você vai ter a clareza necessária ou a oportunidade exata para você manifestar um grande sonho, um sucesso, algo que você queira conquistar, e isso aqui, ele tem uma tendência de crescimento. Do que estamos falando aqui nesse ponto? Bom, a estrela de novo. Aqui fala sobre um grande sonho, um grande desejo que peixes tenha. Se for algo a nível romance, é um ponto. Temos Cavaleiro de Copas aqui. Aqui haverá alguma oferta, aqui terá um reconhecimento, aqui terá fala muito de reconhecimento, duplamente a estrela, tá? Duplamente. Aqui fala de um reconhecimento, fala de uma oferta, algo que cresce, algo que se desenvolve. Ponto. Esse é um ponto, caso seja romance. Não é romance, de repente é trabalho. Aqui, de fato, um projeto, um empenho que há muito tempo está sendo construído, ele vai ter alguma oportunidade de benefício, tá bom? Que te coloca num patamar de mais destaque. Outra coisa, não é trabalho. De repente você se sente, sei lá, por muito tempo aí desmotivado, enfim, muito fechado, muito limitado, muito restrito. Aqui tá falando de uma carga que vem, um reconhecimento que acontece, uma comunicação que acontece, um fortalecimento que acontece, que faz ou auxilia com que você avance. Aqui fala de piscianos que começam a se sentir mais dentro da própria força. Mais uma vez a gente volta para o mesmo ponto. Começam a se integrar mais consigo mesmo. Então você começa aqui a entender a sua força de ação, tá? Porque Rei de Paus é ação, é o movimento, é o cara que vai executar as questões e que tem domínio para tal. Então alguém se sente confiante ou se sentirá motivado para colocar essa força, colocar, enfim, esse empenho que se deseja, tá? Criança, árvore e o caixão.
falamos de um amadurecimento, tá? Você vai amadurecer em algum tópico da sua vida, que pode ser sim trabalho, pode sim falar sobre família, sobre autodesenvolvimento, alguma questão que você consegue curar em você, que te limitava muito, mas você consegue ou conseguirá aqui amadurecer esse ponto. Você se sentirá protegido e acolhido para tomar essas transformações, para fazer essas transformações. Aqui pede para que você verifique tudo antes, tá? Verifique documentações antes de assinar, analise documentos, antes de clicar em links, verifique, tá? Haja com prudência. Aqui alguém pode encontrar algum documento importante. Alguém perdeu alguma coisa. Alguém perdeu algo ou alguém perdeu uma informação. Você vai encontrar. Você vai achar. Aqui fala também de alguém passando por alguma inspeção dentro da casa, tá? Dentro da casa ou dentro de algum local, um ambiente, tá? Nossa, tô pegando uma energia de aqui, alguém, como se alguém dissesse, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais difícil, mais eu me atraio. Quanto mais difícil, é isso que eu tô vendo aqui. Alguém tendo essa sensação. Ah, esse peixe fala, ah, não, essa pessoa não sou eu. Então, é uma outra pessoa, tá? Que tenha um vínculo, uma conexão forte com você, tá? Aqui também alguém tá saindo, não lembro se foi na última leitura de peixes. Ai, não lembro, teve alguma leitura que veio essa informação também. É alguma pessoa muito teimosa. Essa pessoa, seja você, outro alguém, vai estar aqui trocando de pele, tá? Vai estar trocando essa roupagem. Alguém vai estar mais flexível, alguém vai estar mais acessível. Aqui também, cuidado com jogos emocionais de alguma pessoa que você sabe que essa pessoa é muito rígida, uma pessoa que é sim teimoso ou teimosa. Essa pessoa, sabe, cabeça dura? Essa pessoa ela pode fazer algum joguinho emocional com você, tá? Trevo, a lua, o navio. Piscianos, vocês estarão muito determinados. Não digo que é determinado, mas assim, vocês estarão. Tem uma situação que está muito complicadinha aí na sua vida. Não vejo que seja lá grandes complicações aqui, não, tá? Mas é uma coisa que se repete, é uma coisa que se repete ou já acontece um certo tempo na sua vida. Da mesma forma, sempre da mesma forma. Aqui vocês estão saindo. Sabe aquela coisa também, cansei, tá? Então eu vejo que tudo isso que está se repetindo, seja com pessoas, seja uma situação, uma dificuldade que você tenha de resolver algo, de entender, vai ter movimentos, tá? Para sair dessas situações, desses contextos, desses condicionamentos que são, sim, para alguns de um passado, claramente aqui, tá? Experiências repetidas, enfim. Pode ser familiares também. Alguém pode se afastar um pouco aí de uma energia feminina, tá? Jardim, chave, cruz. Vejo vocês resolvendo pendências. Vocês podem estar em algum local espiritual nos próximos dias. Aqui alguém tá buscando respostas, tá? Tem piscianos que estarão buscando respostas. Quero respostas, quero finalizar algo, quero encerrar com algo, mas também quero ter uma conquista com algo.
tá? E alguém vai buscar respostas. Aqui tem alguém confuso com os próprios sentimentos, existe uma paixão aqui ardente no coração de algum pisciano ou pisciana, tá? E isso pode deixar vocês um pouco confusos, porque não sabem lidar muito com esse calor emocional, ok? Os pássaros, a foice e a âncora. Vejo vocês cortando comunicações desnecessárias, fofocas. Também pessoas com a mente, sabe, turbulenta. Piscianos com a mente muito turbulenta de informações. Vejo vocês colocando limites nisso. Vocês estarão buscando nos próximos 10 a 30 dias mais estabilidade. Tudo aquilo que se conecta a estar mais estável, mais consciente, vocês estarão realizando, tá? Então aqui eu vejo que você estará colocando força de ação para tal, ok? Vejo que você vai ter alguma informação muito objetiva, uma resposta, uma informação muito objetiva, que vai deixar vocês mais seguros. Qual a mensagem final para peixes? Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Que linda essa mensagem. Tinha que ser ele, né, Gabriel? Peixes, que Arcanjo Miguel faça luz, vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.